Olá, estamos de volta para a nossa lição de terça-feira, na montanha-russa de Jesus. Que características se destacam especialmente em Jairo? Marcos 5, 21 a 24. Quando lemos Marcos 5, 21 a 24, podemos ver que o sofrimento nos leva diretamente a Jesus Cristo. Vamos ler. Jesus cura em resposta à fé. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: "Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva." Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao redor de Jesus. O que podemos perceber? O desespero de Jairo levou a Jesus com um senso de urgência. Jairo tinha uma causa urgente para levar a Jesus. Sua filhinha estava à morte. Lucas nos informa que ela era filha única e tinha uns 12 anos, Lucas 8:42. Dessa maneira, a linhagem de Jairo estava se extinguindo. Segundo os costumes da época, uma menina judia se convertia em mulher aos 12 anos. Jairo então busca a Jesus com um profundo senso de urgência. Jairo era um chefe da sinagoga, um líder da comunidade. Jairo era o responsável pelos serviços religiosos no centro da cidade. Jairo despojou-se de todos os seus status e prostrou-se aos pés de Jesus, pois ele era suficientemente grande para vencer todas as barreiras na hora da necessidade. O que interrompeu então a viagem à direção da casa de Jairo? Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades na mão de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, ela havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, pois pensava: se apenas tocar o seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou em meu manto?" Seus discípulos disseram: "Veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o senhor ainda pergunta quem foi que o tocou?" Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada, tremendo pelo que tinha acontecido, veio e ajoelhou-se diante dele e contou o que havia feito. Jesus lhe disse: "Filha, a sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou." A multidão comprimia Jesus no caminho da casa de Jairo. Mas apenas duas pessoas se destacam nesse relato entrelaçado: Jairo e a mulher hemorrágica. Jairo era um líder da sinagoga. Ela, uma mulher anônima. Ela perdera todos os seus bens em vão buscando saúde. Ela sofria há 12 anos de uma doença que a impedia de ser mãe. Jairo fez um pedido público a Jesus. Ele aproximou-se de Jesus com um toque silencioso e anônimo.
Jesus atende a ambos, mas atende primeiro a mulher. A mulher hemorrágica ensina-nos sobre as marcas de uma fé salvadora, uma fé confessada em público, uma fé recompensada. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17. O que ela ouviu produziu tal espírito de fé que ela dizia para si mesma: tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Por providência divina, às vezes somos levados a Cristo por causa de um sofrimento, de uma enfermidade, de um casamento rompido, de uma dor que nos aflige. Essa mulher rompeu todas as barreiras e foi tocar as vestes de Jesus por sua fé. No meio da multidão que comprimia Jesus, a mulher tocou as suas vestes. E ele perguntou: quem me tocou nas vestes? O que houve de tão especial no toque dessa mulher? Foi um toque de esperança, um toque de fé. Ela foi movida pela fé, pois acreditava que Jesus tinha poder para restaurar sua saúde. Quando ela tocou em Jesus, ficou imediatamente livre do seu mal. Sua cura foi completa e cabal. Ela recebeu 3 curas distintas: a cura física, o fluxo de sangue foi estancado, a cura emocional. Jesus não a desprezou, mas a chamou de filha. Ele disse: tem bom ânimo. A cura espiritual, Jesus lhe disse: a tua fé te salvou. A palavra da fé: não temas, crê somente. Era fácil para Jairo crer em Jesus enquanto sua filha estava viva. Mas agora que veio o aviso que sua filha estava morta, a desesperança bateu à porta de seu coração. Quando as circunstâncias fogem do nosso controle, também podemos perder e sermos levados a desistir de crer. A palavra da esperança: a criança não está morta, mas dorme. Para o cristão, a morte é um sono passageiro. Os que estavam na casa riram de Jesus. Não sabiam do Deus vivo, por isso riram. O riso da descrença. Diante do coral da morte, ergue-se o milagre da ressurreição. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Talitá cumi era uma expressão em aramaico que a pequena menina podia entender, pois o aramaico era a sua língua nativa. Assim, Jesus estava demonstrando a ela não apenas o seu poder, mas acima de tudo o seu amor. Para Jesus, não tem causa perdida. Ele dá vista aos cegos, levanta os paralíticos, purifica os leprosos, liberta os possessos, ressuscita os mortos, quebra as cadeias dos cativos e levanta os que estão caídos. Hoje ele dá vida aos que estão mortos em seus delitos e pecados. Ele arranca os escravos do diabo e do império das trevas e faz deles embaixadores da vida. Ele arranca o ébrio, um drogado, um criminoso do porão de uma cadeia e faz dele um arauto do céu. Ele apanha uma vida na lama da imoralidade e faz dela um facho de luz. Ele apanha uma família quebrada e faz dela um jardim de harmonia, de paz e felicidade. Bem, então não perca a lição de quarta: a rejeição ou aceitação. Por que as pessoas da cidade de Jesus o rejeitaram? Até amanhã, se Deus permitir.